Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Às vezes, Deus usa do seu poder para que nós possamos abrir os olhos e voltar para Ele. A primeira leitura hoje nos fala a respeito do dilúvio e da arca de Noé. Noé, um homem justo, o qual Deus escolheu para construir a arca, colocar na arca os animais e também a sua família. Noé fez o que Deus pediu. Foi assim um recomeçar novamente o povo, um recomeço para Deus, porque havia desviado dos seus projetos, dos seus caminhos. Então Deus mandou esse dilúvio e apagou tudo que existia na face da terra, recomeçando novamente. Às vezes acontecem certas coisas no mundo e nós não atemos para perceber o porquê que está acontecendo. São sinais de que Deus manifesta para que nós possamos abrir nossos olhos e ver que caminho nós estamos seguindo, que rumo nós estamos tomando. Deus sempre nos mostra, através de sinais ou de pessoas, para que nós possamos voltar e voltar enquanto podemos encontrá-lo, enquanto é tempo. Estamos no tempo da Quaresma, primeiro domingo, primeiro final de semana da Quaresma do ano 2015. A Quaresma, irmãos e irmãs, é um tempo muito forte e especial para nós católicos cristãos. É um tempo de nós fazermos um retiro espiritual. Analisar nossa vida, a palavra de Deus, o projeto de Deus, é retirar-se um pouquinho de nós mesmos, nossos desejos, nossos anseios, para refletir, meditar sobre a palavra do Senhor e nos conduzir, deixar-nos conduzir por esta palavra que nos orienta e quer dar a todos nós a libertação e a salvação. É um tempo muito forte e especial viver a Quaresma, quando nós realmente voltamos para o Senhor, como disse Jesus nas últimas palavras do Evangelho de hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. Tempo de parar e refletir, analisar nossa vida, analisar nossa fé, nossas obras, fazer esse retiro espiritual para nos preparar e celebrar a Páscoa do Senhor com alegria em nosso coração. Hoje não vemos mais retiros espirituais, mas são dias e momentos muito importantes em que nós devemos realmente participar dos retiros para nos reaver tudo aquilo, um recomeçar das coisas que às vezes nós deixamos de lado, nos desviamos para seguir as coisas do mundo. Jesus foi
ao deserto depois de receber o batismo. Lá ficou 40 dias sem alimentar. Quando sentiu fraco, sentiu fome, os anjos do Senhor o serviam. E na fraqueza apareceu o inimigo, o demônio, para tentar. Quais as tentações de Jesus? As mesmas tentações que nós também temos. As mesmas tentações que nós sofremos. Até ter acreditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas quanto mais nós rezamos, mais forte nós nos tornamos para dizer não às tentações. Se estamos fracos na oração, estamos bem frágeis, sujeitos a nos deixar seduzir o maligno, pela a sedução que ele quer nos conduzir. E nos apresenta até aí meios que aparentemente parece que são muitos bons. Então o tempo da Quaresma é esse tempo de rever, de refletir, de analisar a vida de Jesus, a nossa vida, o projeto que Deus tem para a humanidade, o batismo que nós recebemos, como Pedro disse na leitura. O dilúvio representa para nós o batismo. Não é como muitas pessoas pensam, que o batismo é para nos lavar da imundície. O batismo é para nos colocar no caminho de Deus. Vivendo esse batismo, com certeza nós estamos vivendo em nós, valorizando a presença da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então o batismo nos conduz a esta vida cristã, a sairmos de nós e ir para o deserto, mas um deserto de oração, um deserto de busca desse Deus, de nos preparar cada vez mais para vivermos na intimidade com Ele. O deserto leva-nos a despojar do meu eu, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu querer, do meu ter, para nos purificar e nos introduzir dentro desse tempo da Quaresma, para que possamos vivenciá-lo como deve ser vivido o tempo da Quaresma. É um tempo diferente. Não é um tempo de viver tristeza, não, é um tempo de alegria. A tristeza atrai coisas más, coisas ruins. A alegria nos leva a enxergar o amor de Deus e respeitar e valorizar esse Deus que nos ama tanto. A tristeza acaba nos afastando do projeto de Deus, acaba nos levando por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. O tempo da Quaresma é esse tempo de nós amarmos mais, porque a leitura nos coloca dentro do projeto de Deus. E a manifestação que Ele nos apresenta através das leituras é o amor. O amor que Jesus dedicou por cada um de nós, que o conduziu à cruz, não para permanecer entre os mortos, mas para ressuscitar. Que nós devemos passar por esse processo também, de morte, do meu eu, do meu querer, do meu ser, para que possamos interiorizar a palavra de Deus e nos fortificar com esta palavra, para que possamos nos colocar com corpo e alma a vivenciar esse projeto do Pai. Então o tempo da Quaresma é esse tempo de reflexão. Como as leituras da quarta-feira de cinza disse, é o tempo de dar esmola, é o tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de fazer o bem, é tempo de oração. Todo tempo é esse tempo especial, mas a Quaresma é esse tempo especialíssimo para que nós possamos vivenciar. São 40 dias, representando os 40 dias que Jesus passou no deserto, os 40 anos que o povo caminhou no deserto e se revoltaram quantas e quantas vezes contra Deus, de Elias também e assim por diante. Então são 40 dias que passam rápidos.
E se nós não estivermos atentos, a quaresma passa e nós continuamos do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, rezando do mesmo jeito, não temos a fé e a coragem para fazer penitência, nem jejum, nem abstinência. Então esse tempo de quaresma é esse tempo da gente se afastar um pouquinho das coisas do mundo, mesmo vivendo no mundo, mas para vivenciar as coisas de Deus, para nos interiorizar mais o projeto de Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus pede para mim, parar, refletir, uma mudança de vida. Quaresma é esse tempo de conversão, e para convertermos nós temos que mudar as nossas atitudes. Se não mudamos nossas atitudes, nós continuamos sempre a mesma coisa, vivenciamos uma quaresma, outra quaresma e sempre as quaresmas, e nunca paramos para refletir, analisar a nossa fé e a nossa vida cristã e as obras que praticamos. Então, quaresma é esse tempo especial para que nós possamos buscar mais profundamente a Deus. Tempo em que nós devemos nos sensibilizar mais com as coisas de Deus e com o sofrimento dos seres humanos. Tempo de ser mais solidários, ser mais misericordiosos, perdoar, amar e fazer o bem. Perdão, a gripe também me pegou, passando por uns 2 dias aqui bem difíceis, mas tudo isso passa. São coisas da vida, né? Coisas do ser humano. Então, irmãos e irmãs, vamos vivenciar esse tempo da quaresma, buscando mesmo essa palavra de Deus, procurando nos colocar dentro dessa palavra de Deus, para que ela possa derramar as graças e as bênçãos sobre nós e nós passarmos por uma transformação. De ver, de pensar, de agir, de rezar e de buscar a Deus. Renovemos nossa fé. Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul.